Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai comentar um caso que aconteceu há uns 2, 3 dias envolvendo um pastor de uma igreja aí, né, que ele sugeriu, vocês devem ter visto já o vídeo, ele sugeriu que Deus quebrasse as mandíbulas do Lula, né, dentre outras bizarrices ali. E ele estava junto com um deputado federal aí, que é o mais votado, né, das últimas eleições, o tal de Nicolas Ferreira, que é bolsominion, né? E o tal do Nicolas, né, aplaudiu, riu e tudo mais, e falou também umas bobagens. E a gente vai pegar isso aqui para poder fazer reflexão, né? Algumas reflexões que eu acho interessante de ponderar aqui. Primeira, uma reflexão, uma certa reflexão sobre a reforma protestante, tá? E a forma como ela hoje é incorporada pelas igrejas evangélicas no Brasil, certo? E essa reflexão que eu estou propondo aqui, ela está conectada não apenas com essa fala do pastor e do Nicolas Ferreira, mas também com alguns comentários e críticas que foram feitas ao pastor, tá? Eu acho que inclusive algumas críticas são postas de uma forma meio, digamos assim, capenga, meio equivocada e não atacam o ponto-chave da questão. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é falar um pouco sobre a questão da religião, né? Porque a religião está impregnando a política aí, existe uma bancada evangélica no Brasil que já me parece um absurdo completo, num estado laico, né? E com a história que a gente tem da humanidade aí de interferência problemática da religião com política, né? Enfim, e vamos falar um pouquinho também da filosofia como uma possibilidade, né, de contraponto a isso, certo? Então vamos lá direto para a fala, né, do sujeito lá, do tal pastor, que chama-se Anderson Silva, né? Ele incorporou ali o MMA e falou, vou chamar o Lula para, né, a briga. E do Nicolas Ferreira. Então a fala do cara é a seguinte, do pastor, né? Anderson Silva é o nome dele. Ele diz, a igreja diz que está orando, mas às vezes a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. Salmos 2 diz que o Senhor está rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Aí parêntese aqui, vamos voltar a essa questão de ele estar citando um salmo, tá? Esse é um ponto importante na nossa reflexão aqui sobre essa questão dos protestantes e tudo mais, da reforma, né? E continua, então faltam essas orações imprecatórias, tipo, né? Aí ele sugere aqui uma fala para o Deus dele, né? Ele diz, Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos, né? E aí ele continua, falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta as mandíbulas do Lula, né? Enfim... e aí os outros riem, né? Debocham e tal, riem aprovando, né? Claro, né? Ele continua, Senhor, prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade, né? E aí ele continua bostejando o seguinte, ele diz, parece que a gente não está crendo mais, cara. A igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim. Paulo, para quem não sabe, é o cara que fundou a igreja, né, na verdade, né? E aí ele diz, né? Paulo falou assim, tinha um cara feiticeiro atrás dele, enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. É um negócio que chega a ser patético, né? Mas enfim, então, quer dizer, o sujeito está aqui nitidamente desejando mal para o outro, né? Ele quer que quebre as mandíbulas do Lula, ele quer que, né, que arrebente as mandíbulas do Lula, ele quer que os ministros do STF caiam, né, prostrados na cama, enfermos, né, para então conhecer o poder divino. Nossa, né? Enfim, e um monte de bobagem aqui que vocês escutaram. E aí o tal do Nicolas Ferreira também fala, né, ele bosteja também na mesma lama, ele vira e diz, muita gente chega em mim e diz, Nicolas, pega leve, né? Aí eu falo assim, ele dizendo, né, cara, como é que eu pego leve com Golias, irmão? Golias, né? Eu não vou chamar ele para tomar uma xícara de café, não. Eu vou dar na cabeça dele. Vou falar, vou arrancar sua cabeça, vou mostrar para todo mundo que você é meu inimigo, sabe?
Então a gente tem que mostrar isso para as pessoas, tipo, arrependa-se, olha só, né? Quer dizer, isso aqui já é um monte de asneira, né? Porque esse imbecil, ele entende o plenário da Câmara, o debate político do Congresso como uma questão religiosa, né? Ele cita o Lula, eu vou continuar aqui, vocês vão ver, né? Que, enfim, ele acha que ele está ali para fazer as pessoas se arrependerem, né? Quer dizer, olha o nível desse retardado, né? E ele continua, ele diz: e aí vocês se arrependam, porque se Jesus encontrar o coração de vocês, vocês vão para o inferno. Vai ser nesse nível, ele dizendo, né? Que vai ser esse o nível da fala dele, né? E aí ele finaliza: se quiserem me prender, tranca tudo, tá tudo certo, porque se eu não posso pedir para o Lula se arrepender, aí o capeta não está deixando eu pregar, aí fica difícil. Se eu não posso pedir para o Lula se arrepender, né? Quer dizer, isso é um verme, né? Um verme. Vermes iguais a esse tem dezenas ali no Congresso, eleitos pelo povo, né? Para chegar ali no Congresso e ficar discutindo perdão divino, né? Golias, como se fosse uma guerra religiosa, né? Como se fosse um combate entre o bem e o mal pautado por um roteirinho tosco, né? Enfim, de um segmentozinho muito específico da religião. Então, assim, essa gente. Aí vamos lá, né? Vamos falar dos comentários para a gente depois voltar e fazer uma reflexão geral, tá? Comentários que eu vi aqui na internet. Primeiro, Janones, né? O André Janones, deputado também, ele diz o seguinte: usaram a religião para pregar violência. Isso é um total absurdo. Deus não é violência, Deus é amor, Deus é justiça. Aí uma pessoa chamada Duda Salabert, que eu não sei quem é, não conheço, mas enfim, não foi esse o cristianismo que eu aprendi e que vivo. Aliás, nenhum dos outros aqui eu conheço, tá? Eu só conheço o Janones, então estou só citando aqui. Não foi esse o cristianismo que eu aprendi e que vivo, né? Mônica Francisco, ela diz: Cristo é amor, proteção e união, né? Professor Túlio pergunta: que Deus é esse? Que Deus é esse? Né? É uma boa pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Tal de Pedro Ronche, ele diz: bolsonarismo é o avesso do cristianismo. Será que é o avesso do cristianismo? Já fizemos vídeo sobre isso, né? Vamos retomar o assunto hoje aqui. E por último, Nilton Tato, né? Ele diz: há uma grande chance de mais de 99% desse pastor não estar a serviço de Deus, mas do diabo, né? Sim, tem mais uma fala aqui, né? Uma citação que é do Mídia Ninja. O Mídia Ninja diz: absurdo, que Deus é esse, né? Enfim, e para finalizar, o Flávio Dino, ministro da Justiça, se pronunciou também. E aí tem umas coisas aqui na fala do Flávio Dino que eu já começo pela dele, né? Ele cita o Mateus 5.9, né? E diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, ele está citando a Bíblia, né? E aí ele finaliza dizendo: a frase que incita a violência é anticristã. Será? E aí ele continua: e criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal. Quer dizer, já enquadrou o cara, porque o cara realmente está fazendo uma ameaça ali em público, né? Tem que ser enquadrado. Agora, começando a fazer aqui a reflexão, já pegando a fala do Flávio Dino, a questão é a seguinte: o Flávio Dino está citando um pedacinho da Bíblia. O tal do retardado lá, o tal do Anderson Silva, citou um pedacinho da Bíblia. Quem está certo? Quem está errado? Os dois, né? E isso responde, entender que os dois estão, aspas, certos, né, no sentido das suas pretensões, mostra a ingenuidade de todos esses comentários aqui que eu li, né? Vamos lá. Janones, ele diz: usaram a religião para pregar violência. Isso é um absurdo. Deus não é violência. É sim, meu querido. Sinto muito te informar, mas é sim, né? E aí eu já sugiro aqui a leitura do Caim, do José Saramago, que é um grande romance. O Saramago, inclusive, tem outros romances, Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Enfim,
vários livros dele ele faz essa crítica, né, ao cristianismo e trabalha criticamente as contradições do discurso cristão, né? O Saramago é um escritor português, Portugal é um país, né, enfim, com uma história de cristianismo forte ele até hoje, né? E o Saramago sempre fez esse papel, porque é um ateu, né, um escritor ateu e tal, e tinha essa dimensão aí de crítica. E ele constrói um Caim aqui, que é um Caim crítico, né, um Caim que começa a questionar o poder divino. E eu sugiro para vocês aqui, nesse contexto dessa questão do vídeo de hoje, as páginas 78 a 83, tá? Nas quais ele faz uma crítica sobre o fato de Deus ter ordenado a Abraão que sacrificasse o próprio filho, né? Quer dizer, olha só, né? Deus não é violência, né? Que Deus é esse, pergunto eu, né? Que Deus é esse que manda sacrificar o próprio filho, né? E na página 97 ele cita também de maneira crítica e literária a questão de Sodoma e Gomorra, né? Na qual, né, em tese ali, morreram vários inocentes pagando pelos culpados, né? Então tem várias... Para onde quer que se olhasse, só se viam ruínas, cinzas e corpos carbonizados. Deus não é violência. Não sei não, hein? Não sei não. Então, assim, né? Deus é amor, Deus é justiça, também não sei se é não, né? Porque estava cheio de inocentes lá em Sodoma e Gomorra que morreram carbonizados, né? A fala da Duda Salabella dizendo, né, não foi esse o cristianismo que eu aprendi e que vivo. Então, essa é uma questão para ponderar também, porque cada um aprende de um jeito, e esse é o princípio da reforma protestante. Aí está a ponderação, né? Porque o que é a reforma protestante? Aquele movimento que acontece no final da Idade Média, né, e que, enfim, bota em crise efetiva o poder da Igreja Católica, Martinho Lutero, e ao mesmo tempo, enfim, toda aquela movimentação, Gutenberg, imprensa e tal, e tudo isso vai se espalhando como o quê? Como algo que se começou a se chamar de leitura literal da Bíblia, né? Que seria o quê? Né? E olhem o tempo verbal que eu estou usando, seria, porque não é. Seria o seguinte, leitura literal seria, a gente lê independente do padre, do bispo, do papa, né? A gente vai construir a nossa própria leitura aqui do que é isso aí, certo? Aí existem dois problemas. Primeiro, né, quando você libera geral qualquer leitura, qualquer interpretação vale. E a Bíblia é um texto com fragmentos de amor, de caridade, de compaixão, de amizade e de violência, morte, sangue, né? Tortura e cenas bizarras do cara sugerir, né, que o sujeito, enfim, sacrificasse o próprio filho, né? Então, enfim... e aí entra essa questão, não foi o cristianismo que a Duda Salabella aprendeu, mas foi o que o tal Anderson Silva aprendeu, né? E como é que se contrapõe isso, né? Porque a leitura né, a sugestão da Reforma Protestante é uma leitura aberta, né? Só faço uma última ponderação nesse parêntese para continuar. Essa expressão leitura literal, ela é uma redundância, né? É uma expressão que me parece ingênua, porque ela é uma redundância. Quer dizer, toda leitura é literal. Literal, litera, letra, texto. Certo? Essa expressão é tosca, porque ela fica parecendo que quem está lendo mesmo o texto, literalmente, essa expressão literalmente falando também é ingênua, porque, né? Enfim, né? Toda leitura é literal, porque você está lendo letras, né? Um texto, entendeu? Então, enfim, isso, você entendendo isso, você sai do degrau ingênuo de achar que existe uma leitura melhor do que a outra nesse nível, né? De ser, né, literal, de ser mais conectada com a verdade do texto do que outra. Não é, a questão não está aí, né? E aí tem um segundo ponto, porque a utilização de maneira completamente aleatória dos fragmentos da Bíblia pode ser utilizada a favor de qualquer ideia.
qualquer uma, desde amar ao próximo como a si mesmo, até destruir os dentes de alguém, quebrar os dentes de alguém, crucificar alguém, até, enfim, né, como é que ele fala? Sacrificar o próprio filho, porque alguém poderia dizer, ó, tá vendo? A gente está aqui sugerindo que, né, que o filho do Lula seja sacrificado na fogueira, porque está escrito não sei aonde que tem que sacrificar o próprio filho, né? Ou não pode? Pode. Então, esse papo de Deus é amor, cristianismo não é isso sim, tem que dizer, porque se a gente não aponta que o problema está nessa, né, nessa variedade interminável e aleatória de possibilidades de leitura e de pregação, né, a gente não ataca a violência que pode nascer dessa gente escrota, como esse sujeito que diz uma bosta dessa, né? Continuando aqui, para a gente finalizar, né, esse ponto e partir para as dicas aqui. A Mônica Francisco diz, Cristo é amor, proteção, união. Ela está falando de Cristo, né? E Cristo tem uma diferença, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim, né? Mas o fato é que ele não falou nada de Cristo, ele falou Deus, né? Deus, né, quebra as mandíbulas do Lula, entendeu? Então, enfim, né? E aí o professor Túlio diz que Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia, meu querido. É o Deus da Bíblia, tá lá. Leia o Caim do Saramago, tá aqui de novo, ó. Né? Esse livro aqui do Caim, do Saramago, o Caim, responde em parte a essa pergunta. Que Deus é esse que ele está citando ali? É esse Deus aqui que está sendo questionado pelo Caim no romance do Saramago. Né? Então, fica a sugestão. E aí, né, o Pedro Ronchi diz, bolsonarismo é o avesso do cristianismo. Não é, não. Já fiz vídeo aqui, não é, não. O bolsonarismo é uma faceta do cristianismo. Né? É uma possibilidade moralista, violenta, autoritária, né? Enfim, e tudo que vocês podem conectar com isso está aí, né? O exemplo desse sujeito e do outro, né, estão ali pregando violência, né, de dentro do cristianismo, citando a Bíblia, porque é isso mesmo. Né? Então, o bolsonarismo não é o avesso. Sabe o que é o avesso do cristianismo? É a filosofia. A filosofia é o avesso do cristianismo. Tá? E aí eu já deixo aqui para vocês, ó, sabe por quê? Porque a filosofia nasce na Grécia Antiga para poder deslocar o poder do mito, que era uma forma religiosa da Grécia Antiga. Né? Deixo aqui 3 livros, Mito e Realidade, do Mircea Eliade, historiador das religiões. Tá? Esse livro aqui, O Mito, de um autor chamado K.K. Ruthven, eu não lembro a nacionalidade dele, mas enfim, eu estudei esse livro para fazer a minha monografia de graduação, certo? E esse livro aqui, que é o livro do Jean-Pierre Vernant, que eu já falei várias vezes dele aqui, que é As Origens do Pensamento Grego, que é as origens da filosofia e da política, né, de maneira mais ampla, certo? Então, assim, o avesso do cristianismo não é... O bolsonarismo não é o avesso do cristianismo. O avesso do cristianismo é a filosofia, é a política, certo? Porque não adianta, você tem figuras bacanas ali, se não me engano, Henrique Vieira, né, o nome dele, que é um pastor ali de esquerda e que tem uma postura ponderada e tal, né? Assim como devem ter também alguns evangélicos de direita que não são violentos, né? Que estão ali apenas, enfim, né? Defendendo outras questões mais específicas, né? Mas o fato é o seguinte, essa discussão não é política, não é filosófica, né? Ela é uma discussão religiosa. É uma discussão religiosa. É preciso encontrar espaço para, né, a prática da religião na sociedade, tudo isso é um fato, né? Mas esse espaço não pode ser buscado com fanatismo religioso no Estado, porque isso é perigoso, tá? E aí, ao mesmo tempo, vale dizer que quanto mais os países avançam na sua laicidade, no seu contato com a filosofia, no seu contato com a ciência, com a tecnologia, qualidade de vida, etc. e tal,
mais eles se desapegam da religião. Querem exemplos? Então vamos lá. Países com mais ateus no mundo, certo? China, 82% de ateus ou não religiosos. Estônia, que é um país no norte da Europa, qualidade de vida alta, 82%. Suécia, 82%. Dinamarca, 81%. Noruega, 80%. Japão, 77%. Reino Unido, 76%. Hong Kong, 74%. República Tcheca, 72%. E Finlândia, 72% também, tá? Então, assim, dos 10 primeiros, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estão na Europa, todos com uma qualidade de vida alta, e a China, o Japão e Hong Kong, que estão ali, né, na Ásia, no Sudeste Asiático. No caso dos países orientais, essa conexão com o ateísmo, com a ausência de religião, ela é meio que mesclada com uma conexão com o budismo, que para muita gente não é considerado religião, mas enfim, o fato é que existe também ali uma certa história de conexão com o comunismo e tal. E o que é o comunismo, né, nesse jogo, senão um estágio crítico e avançado como perspectiva política da filosofia, né? Não é à toa que certos países chegaram no comunismo e abandonaram a religião, porque isso é parte de um projeto filosófico, né? Que é parte de um projeto filosófico de qualquer país civilizado, não é só do comunismo em estrito senso, né? Das teses estritas do comunismo, mas de qualquer movimentação civilizada da Europa, ou enfim, né? Desses países aqui, Austrália e Canadá e tudo mais, né? O país avançou do ponto de vista da laicidade, da educação crítica, do pensamento crítico, produção científica, produção tecnológica, ele vai abandonando a religião. É movimentação quase que, né, enfim, entrecruzada, certo? Então, pessoal, esse é um ponto, tá, que eu queria ponderar aqui, porque é importante dizer isso, né? Porque o Brasil tem 11% de ateus só, né? Em comparação aí, a Suécia tem 82%, né? E todos aqui mais de 70%. Então, enfim, né? E aí, voltando, tá? As duas últimas, quer dizer, a frase do Mídia Ninja, né? Já comentei, absurdo, que Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia, tá lá. O Deus que quebra as mandíbulas é o Deus da Bíblia, e ele está citando a Bíblia. E aí entra uma ponderação, porque a fala do Flávio Dino, ele cita Mateus 5,9, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ele pega um fragmento bacana, um fragmento, né, enfim, de paz, de tranquilidade, de não violência, mas o problema dessa argumentação dele é que ela termina no exato momento, ela perde a força, né? No exato momento em que se verifica que o cara está fazendo a mesma coisa que ele, pegando um trecho da Bíblia, né? Então a resposta para um deslocamento possível, né, para o problema da violência está em repetir o mesmo parâmetro que o cara violento está fazendo? Talvez não, né? Porque isso não ajuda a entender o núcleo da questão. O núcleo da questão é, primeiro, a violência estrito senso dessa gente, né? E segundo, o fato de que a religião, a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que serve para qualquer coisa, das mais interessantes às mais toscas e medíocres, né? Então isso tem que ser dito, porque senão a gente fica aqui fazendo, né, fica trocando figurinha com um retardado desse. E aí existe uma fala, né, nessa questão, existe um aspecto nessa fala do Nicolas Ferreira que eu acho que é válido pegar até pra gente, né, que tem uma perspectiva diferente, que ele diz, né, eu não vou chamar ele para tomar uma xícara de café, não, né, eu vou dar na cabeça dele, eu vou, enfim, né, ele chama de inimigo, né. Claro que a gente não vai dar na cabeça dele, mas a gente vai dizer para ele a mesmíssima coisa que ele disse aqui do café.
A gente não vai parar para tomar xícara de café contigo não, meu irmão. Você tem que responder pelo que você está fazendo. Certo? Porque usar qualquer coisa para poder agredir os outros de forma explícita aí, né? Enfim, tem que ser banido isso, tem que ser contraposto de forma filosófica, no debate e tudo mais, e às vezes com a justiça, né? Mas o fato é que essa questão de não tomar uma xícara, porque tem muita gente que pensa, não, tem que, né, democraticamente construir no diálogo. Tem gente que não entende diálogo. Tem gente que quer quer a morte dos outros. Estão dizendo aqui isso. Então essa gente também, a gente é que não tem que tomar xícara de café com eles, tem que botar em cana. Ou tem que fazer pagar pelo que eles estão fazendo aí todo dia até eles aprenderem, né? Porque é isso, tá todo mundo aí, ó. Outro dia o tal de Silas Malafaia vai pagar uma indenização de 50 mil reais aí, por quê? Porque foi pra televisão, pro jornal latir bosta sobre o Lula, sobre o PT. Paga, meu irmão, tem que pagar, até aprender, sacou? Eu até brinco aqui com quem xinga o Lula, né, de onda, assim, né? Falo, ó, assina, manda pra ele que ele tá ganhando um dinheirinho aí, entendeu? Ele vai ficar rico, né? Entendeu, pessoal? Então, enfim, né, tem todos esses detalhes aqui, tá? E aí, né, aliás, o Nilton Tato, ele diz, não há uma grande chance de mais de 99 desse pastor não estar a serviço de Deus, mas do diabo. É outra ingenuidade, porque tá aí, né? Que Deus é esse? Leiam o romance do Saramago, que vocês vão ver que Deus é esse. E existem outras formas também de entender que Deus é esse. Por exemplo, né? Leiam esse livrinho aqui, Perseguições Religiosas, do James Hout. A quantidade de torturas que eram cometidas, né, na Idade Média com respaldo bíblico, com respaldo na religião, no bispo, no padre, no papa, né? Isso é religião também, né? Então há que se discutir essa questão, porque essa gente, daqui a pouco essa gente está aí, ó, entendeu? Daqui a pouco vira um presidente evangélico, pronto, isso aqui vai virar um inferno, vai virar um... Tem gente que falou aí, né, um Irã, né, um Irã ocidental, entendeu? E, enfim, né, e aí a última dica que eu deixo, as duas últimas dicas, é esse aqui, o Anticristo, do Nietzsche, né, que também é um trabalho importante. Eu ia falar de outras coisas aqui, mas não vai dar tempo, deixa para um próximo vídeo, né? Então deixa essa dica aqui, tá? Do Anticristo, do Nietzsche, e esse livro aqui do André Cancian, que é Ateísmo e Liberdade, é um livro já antigo, que eu li já tem uns 20 anos, aliás, uns 25 anos, e é um livro interessante também, que fala de filosofia e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, enfim, é isso, tá? Essa é a nossa reflexão de hoje, quer dizer, né? A gente está vendo aí o crescimento dessa violência dos evangélicos, não é de hoje, né? Já teve pastor aí chutando santa, e eles destroem às vezes templos de umbanda, de candomblé, e ao mesmo tempo agridem pessoas. Enfim, essa gente é perigosa. Eles têm que ser, né? Ó, tem que controlar essa gente para que eles, né, fiquem restritos ao seu espaço de culto ali, e ao mesmo tempo tem que se criar algum tipo de mecanismo aí para poder diminuir o poder dessa gente no Estado, né? Porque não pode um deputado federal mais votado do Brasil chegar ali e dizer que, ó, eu quero arrebentar a cara do fulano, quero que ele se arrependa. Tem que mostrar para esse imbecil que ele não está numa igreja, ele está num congresso, né? Isso não é o chiqueiro da casa dele, nem o congresso, aliás, nem uma igreja, é um congresso. É um lugar para se discutir política e não para ficar falando, né, para ficar, enfim, vomitando asneira, né, e a asneira moralista sobre a vida dos outros, né? Então, enfim, tomara que aconteça. O Flávio Dino falou que já vai colocar a Polícia Federal aí, né? Ele citou a Polícia Federal. Vamos ver o que vai acontecer com esse sujeito, né? Daqui a pouco ele aparece fazendo um vídeo, não foi bem isso que eu quis dizer, tem que interpretar, porque a leitura é literal, né? Então tem que interpretar, né? Fala uma bosta num dia e pede desculpa no outro, entendeu? Enfim, é isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo vídeo aí, a gente vai continuar discutindo essas questões aqui, porque, né, isso aí tá aparecendo todo dia, né? E a gente vai fazendo aqui o trabalho crítico e reflexivo, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto, fui.